O jogo pedagógico musical Na Trilha dos Tons é um jogo de tabuleiro que tem a finalidade de promover o treinamento do reconhecimento e interpretação de intervalos musicais. Voltado para estudantes de música de nível médio e avançado, pode ser jogado por adultos e adolescentes. O jogo é composto de um tabuleiro de jogo, 2 peças para jogar, um dado, um baralho de cartas, baralho dos intervalos. Participam 2 equipes de 2 a 15 jogadores cada uma. Um professor coordenará o jogo, propondo as tarefas e ordenando as jogadas. Para uma melhor compreensão das regras e do desenrolar do jogo, apresentarei uma breve animação simulando um jogo real. A equipe 1 será representada pela peça branca. A equipe 2 será representada pela peça preta. As 2 equipes posicionam suas peças no início da trilha. As equipes disputam quem inicia o jogo. A equipe 1 tirou o maior número, então ela inicia o jogo e joga o dado novamente. A equipe 1 tirou 5, então moverá sua peça 5 casas. A peça da equipe 1 caiu em uma casa marcada com um símbolo. Este símbolo significa volte uma casa. A equipe 1 deverá voltar uma casa. A peça da equipe 1 caiu em uma casa marcada com um símbolo. Este símbolo significa desafio do intervalo. A equipe 1 deverá enfrentar o desafio do intervalo. No desafio do intervalo, o professor escolhe uma carta no baralho dos intervalos que contém um intervalo inscrito nela. A seguir, o professor executa no teclado o intervalo descrito na carta. Equipe 1, qual intervalo musical é esse? Professor, o intervalo é uma segunda maior ascendente. A equipe 1 acertou o desafio do intervalo e pode jogar o dado novamente. A equipe 1 tirou 3, então moverá sua peça 3 casas. A peça da equipe 1 caiu em uma casa marcada com um símbolo. Este símbolo significa desafio do intervalo. A equipe 1 deverá enfrentar novamente o desafio do intervalo. O professor escolhe uma carta no baralho dos intervalos. O professor executa no teclado o intervalo descrito na carta por 3 vezes. Equipe 1, qual intervalo musical é esse? Professor, o intervalo é uma terça maior ascendente. A equipe 1 errou o desafio do intervalo. Deve passar a jogada e dar o dado para a equipe 2. A equipe 2 joga o dado. A equipe 2 tirou 3, então moverá sua peça 3 casas. Não existe nenhum símbolo na casa onde parou a peça da equipe 2, então a equipe 2 segue jogando. A equipe 2 tirou 2, então moverá sua peça 2 casas. A equipe 2 caiu em uma casa marcada com um símbolo. Este símbolo significa volte uma casa. A peça da equipe 2 caiu em uma casa marcada com um símbolo. Este símbolo significa desafio do intervalo. A equipe 2 deverá enfrentar o desafio do intervalo. O professor escolhe uma carta no baralho dos intervalos. O professor executa no teclado o intervalo descrito na carta por 3 vezes.
Equipe 2, qual intervalo musical é este? Professor, o intervalo é uma terça menor descendente. E assim segue o roteiro do jogo, com as equipes alternando os movimentos das peças e os desafios do intervalo. O jogo termina quando uma das equipes completar todo o trajeto da trilha. Sugestões ao professor. O professor pode escolher somente o intervalo musical para facilitar o jogo, por exemplo, segundas maiores e menores. Basta selecionar no baralho do intervalo só aquelas cartas relativas à segunda. Progressivamente, o professor pode incluir outros intervalos e mesmo misturar as cartas de 2 ou mais tipos diferentes de intervalos musicais. O jogo favorece ao ditado musical e solfejo, assim como várias atividades de aprendizagem relacionadas à percepção musical. Jogo pedagógico musical na trilha dos tons.